Queridos irmãos, quem está em pé, se quiser, pode se assentar. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura de Atos, capítulo 16. Então, você que trouxe a sua Bíblia, pode já ir abrindo no capítulo 16 de Atos. Você mantém a sua Bíblia aberta, que nós vamos do versículo 16 até o versículo 26. Eu vou primeiro do 16 ao 19, depois 23 e depois 25 a 26. Então, Atos, capítulo 16, versículo 16. Todos acharam, queridos? Atos 16, vamos fazer a leitura a partir do versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 23. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Dá uma olhada ali em cima no versículo 16 novamente. Acompanhe comigo, só a parte A. E aconteceu que, indo nós à oração. Vou fazer essa leitura novamente. E aconteceu que, indo nós à oração. Pai, muito obrigada por mais essa noite na Tua presença, muito obrigada pela Tua palavra maravilhosa, que a cada dia nos ensina, que a cada dia nos instrui. Senhor, através dessa palavra, Senhor, que possamos aprender nessa noite algo precioso que o Senhor tem para nós, Senhor. Mesmo em momentos de adversidades, a necessidade de estarmos preparados, de entendermos a necessidade de perseverarmos, de entendermos que somos Teus filhos e que o Senhor é soberano, Pai. Que através dessa palavra os nossos irmãos possam ter um entendimento profundo dessa passagem, desse capítulo 16. Me usa nessa noite, Senhor, para estar trazendo o que o Senhor tem para essa igreja nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem se assentar, queridos, podem manter as suas Bíblias abertas nesse capítulo 16, que nós vamos estar caminhando por esses versículos ao longo dessa noite. E aí perceba que eu repeti: e aconteceu que indo nós à oração. Bom, esse versículo, esse capítulo 16 de Atos, esse trecho do capítulo 16 fala sobre o início da igreja de Filipos, como começou a fundação dessa igreja de Filipos. Tudo começou com a conversão de uma mulher chamada Lídia, que a gente, se for subir um pouquinho, versículos acima, está sendo relatada a conversão da Lídia. Logo na sequência, a gente vê agora o que nós acabamos de ler, a expulsão de um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Na sequência, a gente vê que houve uma prisão violenta, Paulo foi preso violentamente, foi açoitado. Logo em seguida, na prisão, aconteceu um terremoto e depois a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Creio que muitos conhecem essa passagem. É uma passagem que relata uma sequência de eventos na vida de Paulo durante sua segunda viagem missionária
Paulo não estava sozinho nessa viagem, Paulo estava acompanhado, ele não estava sozinho aqui. A gente sabe que Paulo não estava só com Silas, mas ele também estava com Timóteo e Lucas. Eles passaram por muitas cidades, mas todos esses eventos aconteceram na estadia deles em Filipos. E aí, essa equipe missionária foi para um lugar de muito destaque. Na verdade, essa cidade era uma cidade muito importante ali economicamente, tinha o seu valor, era conhecida pela mineração de ouro, era conhecido por uma escola de medicina que havia ali, era uma colônia de Roma, então era um lugar assim com certo destaque, conhecido, e Paulo estava passando por ali e estava fazendo a vontade de Deus de acordo com o que o Senhor havia direcionado. Aonde ele estava indo, o Senhor estava direcionando, e aonde o Senhor direcionava, ele lá estava. Como eu falei, houve a conversão de uma mulher chamada Lídia, versículos acima desse que a gente acabou de ler. Paulo estava indo para uma reunião de mulheres, e percebeu que ali houve um coração aberto dessa irmã Lídia, e ela logo aceitou Jesus. E aí ela não só aceitou Jesus, como toda a família dela aceitou Jesus, e não só a família dela aceitaram Jesus, como todos os membros da sua família foram batizados. E Lídia estava tão maravilhada que recebeu essa equipe na casa dela. E aí, essa equipe, estando na casa dela, facilitou muito o evangelho naquela região, porque sempre tinha um lugar para ter um suporte ali durante essa missão, naquele local que estavam. Então, o que acontece? Paulo estava feliz, estava fazendo a vontade de Deus. Lídia aceitou Jesus, uma coisa maravilhosa, estava com o coração aberto. Eu imagino que é maravilhoso quando você está fazendo tudo na direção de Deus, você vê gente aceitando Jesus, você vê pessoas abrindo o coração, você vê pessoas com a história de vida renovada, você vê pessoas, muitas das vezes, aceitando a Jesus, a família inteira, você vê o milagre de Deus. Eu tenho certeza que se a consolidação tivesse ali naquele culto que Paulo estivesse fazendo, com certeza ia ter confete para tudo quanto é lado, para Lídia, lá ela aceitando a Jesus. E aí era uma maravilha. E aí logo nessa sequência a gente vê que essa jovem escrava também tinha um espírito de adivinhação e eram características de médiuns. Nessa época, também tinha médiuns nessa época, também os demônios agiam desta forma desde essa época, com espíritos de adivinhação. Então ela era escrava 2 vezes. Não só porque ela tinha um dono ambicioso que usava ela para ganhar dinheiro. Ela era escrava não só porque pertencia a um dono ambicioso, mas porque ela era escrava do diabo também. Ela era o tempo todo ali, estava sendo usada pelos demônios. Então, ela era uma prisioneira, não só espiritual, como física. Né? Prisioneira física, porque os seus donos eram pessoas muito ambiciosas e só estavam interessados em usar ela. Era uma escrava, uma jovem. E aí, aqui nós lemos esse texto, que o versículo 16 fala como? Está relatando que ela, enquanto Paulo estava na cidade, por muitos dias, ela estava ali seguindo Paulo e estava fazendo o quê? Estava falando, servos do Deus Altíssimo. Estava como se fosse proclamando ali. E quem olhava dava a impressão que era o quê? Que era o quê? Fruto do evangelho? Fruto daquele evangelismo? Na verdade, não. Na verdade, não. Aquela mulher não estava ali fazendo essas declarações porque era fruto do evangelismo ali daquele lugar. Ela não estava falando que esses homens eram servos do Deus, que bênção. Ela não estava declarando porque ela foi evangelizada ali naquela área, não, naquele lugar. Ela estava sendo, naquele momento, usada por demônios. E Paulo, com discernimento espiritual, o que fez? Repreendeu os demônios. E aí você vê que ela foi liberta, mais um motivo de alegria, mais um motivo de felicidade, mais um motivo de gozo. Eu tenho certeza que se a consolidação estivesse ali, estaria mais uma vez confete sendo lançado, o povo com placa, com alegria, mais uma alma liberta, mais uma pessoa alegre, mais uma pessoa servindo a Jesus, mais uma pessoa livre das prisões do inimigo. E Paulo estava ali, fazendo a vontade de Deus. A equipe missionária estava ali, fazendo a vontade de Deus. Estava tudo lindo, tudo maravilhoso.
Mas o que nós vamos aprender nessa passagem, nessa noite, é que muitas das vezes estar na direção dos propósitos de Deus não significa ausência de problemas e de dificuldades. Eu vou repetir mais uma vez. Nós vamos aprender nessa noite que muitas das vezes estar na direção dos propósitos de Deus não significa ausência de problemas e de dificuldades. Olha só o que aconteceu. A mulher foi liberta, seria motivo de grande gozo. Gozo para quem? Os donos dela estavam totalmente insatisfeitos. Por quê? Porque perderam a fonte de lucro. Eu estava ganhando dinheiro com essa escrava, que estava sendo usado pelo diabo, contava um monte de mentira, e assim eu conseguia ganhar dinheiro, que ela era médium ali, estava fazendo várias revelações sendo usadas e ganhava dinheiro em cima disso. E aí o que acontece? Paulo acabou com a alegria dos donos dela. Trouxe grande revolta para esses donos. E aí o que aconteceu? Com essa revolta toda, eles simplesmente pegaram Paulo, pegaram Silas, arrastaram ele. Olha, o versículo 19, dá uma olhada na sua Bíblia. Olha o que diz o versículo 19. Que eles foram agarrados e arrastados até as autoridades. E foram acusados injustamente de criar confusão e perturbação na cidade. E acabaram sendo presos. E foram presos no lugar mais desagradável da prisão, que se chama cárcere interno. Você leu aí comigo? Continue olhando para essa Bíblia para que você possa acompanhar. Dá uma olhada aí no versículo 24. Ele foi levado ao cárcere interno com seus pés no tronco. O cárcere interno é a pior área da prisão. E não só satisfeito de estar na parte pior da prisão, ele estava preso num tronco que diminuía muito a mobilidade dele. Trazia um grande desconforto estar naquela posição, estar preso naquele lugar, que aí dificultava a possibilidade de fuga, porque ele estava preso no tronco. Mas trazia também tortura, porque além dele já ser açoitado inúmeras vezes, ele ficou naquela posição ali, imagina, todo machucado, cheio de dor, e ainda numa posição desconfortável naquele lugar. Você imagina como é que eles foram, depois dessa sequência de momentos de alegria? Lídia e toda a sua família batizados, uma menina sendo liberta. E aí, no final das contas, ele cai numa prisão, cheio de feridas, cheios de açoites, porque a Bíblia fala que foram muitos açoites. Muitos açoites. Muitos açoites. E aí, lá no versículo 16, vou falar mais uma vez aquela frase que agora estou lendo pela 4ª vez. E aconteceu que, indo nós à oração. Tudo isso começou porque ele estava indo na oração. A intenção do coração dele era algo maravilhoso. Fazer alguma coisa ali, espiritualmente. Ele estava indo à oração. Ele estava fazendo algo espiritual. Ele estava seguindo um direcionamento de Deus. Porque se você for ler lá no versículo 9, dá uma olhada no seu versículo 9, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em Troade, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é Atos 16, 9. Gente, Paulo não estava fazendo de acordo com o que deu na cabeça dele, não. Ele estava em Troade, teve uma visão e simplesmente essa visão era um homem falando: passa a Macedônia. Estava dando um direcionamento, ou seja, ele recebeu uma visão de Deus com um direcionamento. Ele estava fazendo tudo na direção de Deus. Ele estava fazendo tudo que Deus estava orientando a ele, direitinho, tudo certinho. Sem se enganar, sem ir para a esquerda e sem para a direita, indo exatamente para o local que Deus queria que ele fosse. Mas aqui começa a nossa primeira lição dessa noite. E a primeira lição que eu queria trazer para vocês dentro desse texto maravilhoso, esse capítulo 16 traz uma série de acontecimentos com Paulo.
E a primeira coisa é estar na direção dos propósitos de Deus, realmente. Não significa ausência de problemas e dificuldades. Talvez você esteja aqui, talvez você seja um líder de célula, talvez você seja um anfitrião, talvez você esteja liderando uma equipe, um grupo de oração lá no seu trabalho. Talvez você esteja à frente de um ministério que Deus colocou no seu coração, seguindo realmente o que Deus tinha para você. Mas só Deus sabe o que você está passando na sua casa. Talvez você esteja passando um sério problema no seu casamento. E você entra aqui na igreja e talvez as pessoas não percebam o grau do problema que você esteja passando. Talvez você esteja passando um problema terrível com o seu filho. Talvez seu filho tenha saído de casa, tenha ido para as drogas, esteja se envolvendo com mais companhias. Talvez vocês tenham muitos problemas para resolver em relação à questão financeira. Talvez alguém fez com que você se envolvesse em alguma situação que de repente não foi legal e você acabou se endividando por causa de outra pessoa. Mas você está no centro da vontade de Deus, fazendo a direção de Deus. Mas começa a acontecer um monte de coisa que só lhe traz sofrimento e dor. Mesmo você tendo certeza que você está na direção que Deus quer para a sua vida. Talvez você hoje esteja aqui desempregado. Talvez hoje você esteja aqui com muitas dúvidas. Talvez hoje você esteja com o seu emocional abalado por alguma situação. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação muito difícil, um problema delicado. E você não sabe por que esse tipo de coisa te acomete. Mas eu quero dizer para você nessa noite que muitas das vezes, mesmo estando na direção exata do que Deus quer para a sua vida, não significa que a gente vai estar fora, sem problemas ou situações difíceis. Muitas das vezes, Deus não vai nos poupar do sofrimento e da dor para que os seus planos se realizem. Muitas das vezes, Deus não vai nos poupar. Porque o mais importante é fazer com que o poder dele esteja acima de qualquer coisa. Que os princípios e os planos de Deus estejam acima, muitas das vezes, do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa vontade. Tudo serviu ali naquele contexto para o Evangelho. Tudo serviu. Talvez Paulo esteja ali chegando na prisão sem entender. Mas ele sabia que esse processo de estar realizando realmente a vontade de Deus inclui momentos de dor e de sofrimento. E quantas pessoas, na primeira dor, no primeiro sofrimento, param, ficam paralisadas e simplesmente abandonam a direção que Deus havia dado por causa de uma situação que aconteceu. Esses missionários, eles entendiam que Deus estava no controle de tudo. E eles não questionaram. Você vê que eles em nenhum momento estão questionando Deus. Em nenhum momento. Eles sabem que eles estão olhando para Deus. Eles sabem que Deus está no controle. E que mesmo que eles estejam sentindo muita dor e sem entender, tudo aquilo vai cooperar para o bem. Tudo aquilo vai cooperar para algo grande que Deus quer realizar. E talvez a gente esteja no meio da dor sem entender nada. Sem entender por que passou por essa situação. Por que eu precisei ser ferido desse jeito. Por que eu precisei? Eu estava fazendo tudo certinho. Eu estava fazendo tudo na direção de Deus. Eu ouvi a direção de Deus. Eu ouvi o meu pastor. Eu ouvi o meu líder de célula. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu preciso passar por isso? Eu quero te dizer nessa noite que mesmo que você não seja capaz de entender o porquê, eu quero dizer que você é capaz de enfrentar, olhando para Jesus. Eu quero te aconselhar nessa noite, mesmo que você esteja vivendo um momento de dificuldade, não tire os olhos de Jesus. Às vezes a gente está olhando as nossas feridas, né? A gente às vezes está olhando o que aconteceu com a gente. Às vezes a gente fica tão focado no nosso sofrimento. Às vezes a gente fica tão focado com as nossas ansiedades. Às vezes a gente fica olhando só para a gente,
tudo que a gente está passando e esquece que existe um propósito muito maior que a minha dor. Existe um propósito muito maior que o meu sofrimento. Existe um propósito muito maior que a minha opinião. Porque quando nós servimos a Deus, a opinião que vale é a de Deus. E muitas das vezes a gente está sofrendo e a gente quer falar a nossa opinião para Deus. Por que eu estou passando isso? Por que... Mas o que vale é a opinião de Deus. E se você, nessa noite, confia plenamente no Senhor, creia que você olhando na direção de Jesus, olhando sempre, não tire os olhos da direção de Jesus. Não tire os olhos. Mesmo em meio ao desemprego, às dúvidas, às ansiedades, aos problemas do casamento, aos seus problemas em casa, com os seus filhos, problemas interiores, não tire os olhos de Jesus. Porque quando você não tirar os olhos de Jesus, se você fizer isso, você vai conseguir passar por isso tudo. E ver que, na verdade, o seu sofrimento era só uma parte pequena de um plano maravilhoso que Deus tinha. É porque, às vezes, a gente não entende quando a gente está no meio do sofrimento. Paulo e Silas, eles sabiam que os seguidores de Cristo são submetidos constantemente ao sofrimento. E é por isso que eles encorajam os crentes na casa de Lídia após terem saído da prisão. Gente, olha só como esses caras são. Vai acontecer uma série de acontecimentos no versículo 16, que nós vamos estar caminhando aqui nessa noite. E lá na frente, quando eles são soltos da prisão, eles voltam para a casa de Lídia falando assim, olha, a gente está aqui para te encorajar, tá? Não fica desanimada porque a gente está assim, desse jeito não, tá bom? Isso faz parte. Deus está no controle, tá? Não fica preocupado com a gente não. Tá? Vamos seguir, olha, vamos tocar o barco, vamos continuar evangelizando, a igreja está crescendo, vamos que vamos. Os caras cheios de band-aid, cheios de vermelho, cheios de açoite, todo cheio de dor. Não tinha Dorflex, né, gente? Não tinha nada disso. Então, como é que eles chegaram lá na casa dela? Cheio de dor. E ainda assim, estavam encorajando os outros. E aí, uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Será que você, mesmo no seu momento de dor, consegue encorajar o seu vizinho? Será que você, mesmo no seu momento de sofrimento, consegue encorajar aquele seu colega na célula? Aquele seu irmão em Cristo que está ali do seu lado? Será que mesmo no seu momento de dor, você consegue fazer a mesma coisa que Paulo fez? Quando ele voltou, foi a primeira coisa que ele pensou, eu vou encorajar esses caras, senão eles vão desanimar. Isso aqui faz parte. Daqui a pouco isso cura. Existe um propósito maior que a minha dor. É isso que Paulo estava falando. O plano de Deus está acima do que eu sinto ou que eu deixo de sentir. Gente, isso é muito forte. Porque isso é renúncia do seu eu. A gente quer que as nossas emoções e que a nossa vontade esteja acima de qualquer coisa. É natural. A gente é assim. A gente quer impor a nossa vontade. O tempo todo é assim, isso é normal. Só que a Bíblia nos ensina que nós precisamos trabalhar isso dentro da gente. Porque, no final das contas, o que vai valer é a vontade de Deus. Porque a gente nunca estaria indo para a direção do que Deus tem para a nossa vida, seguindo a nossa vontade. Porque quando a gente vai na direção dos propósitos de Deus, exige um longo caminho de renúncia. A renúncia faz parte do caminho do cristão. Renúncia da sua vontade, do seu desejo, do seu descanso, da sua maneira de falar, de tanta coisa da nossa vida que a gente precisa renunciar em prol de Jesus, em prol do Evangelho. E para caminhar na direção do que Deus tem para a sua vida, nós precisamos renunciar. E muitas das vezes, os momentos de dor e sofrimento, quando a gente só quer pensar na gente, é nessa hora que a gente tem que pensar, não, eu não entendo agora, mas eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Deus tem um plano maravilhoso através disso. E se você aí na sua casa está vivendo um momento desse, creia nessa noite que Deus está no controle. Que Deus tem todo o controle sobre a sua vida. Mesmo sem você entender o que está acontecendo. Descanse em Deus, sabendo que os propósitos dele estão acima
acima dos seus desejos. Isso não é fácil, não é nada fácil. Mas alcançar a maturidade cristã, a gente precisa aprender lições que não são fáceis. E aí, caminhando por esse mesmo capítulo, avançando lá no versículo 23, versículo 25, e havendo-lhes dado muitos açoites, e os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Gente, aqui a gente tem mais uma segunda maravilhosa lição dessa passagem. Queridos, vocês sabiam que o seu louvor em momentos difíceis pode libertar os prisioneiros que estão ao seu lado? Você já imaginou uma coisa dessa? Mas prisioneiro de quê? Gente, tem muita gente prisioneiro de amarguras, prisioneiros de traumas do passado, prisioneiros de opinião dos outros, prisioneiros do seu orgulho, da sua vaidade, prisioneiros da sua vontade, da sua opinião, prisioneiros de histórias familiares que causaram uma influência terrível sobre a sua mente e você acaba sendo prisioneiro disso. Existem milhões de pessoas aí que estão livres andando na rua, mas têm a mente e o coração presos a muitas situações. E vivem a vida assim, ó, igual o carrinho quando está na lama. Acelera, acelera, mas não sai do lugar. Por quê? Porque essas situações acabam prendendo você e você não consegue avançar por causa dessas coisas. E essa passagem nos ensina que quando nós louvamos, olha, o nível está aumentando, tá, gente? A primeira lição é a seguinte, que nós precisamos entender que o sofrimento faz parte de tudo isso que talvez Deus tenha para a nossa vida. Isso faz parte. Nós precisamos o quê? Perseverar, persistir, primeira coisa. Segunda coisa, depois de você perseverar, persistir, você vai reagir de forma diferente no sofrimento. Você vai aumentar o seu grau de maturidade cristã nessa noite. E você vai louvar a Deus em meio ao sofrimento. Porque quando você louva em meio ao sofrimento, as cadeias de todas as pessoas que estão ao seu redor caem e a gente vê nessa passagem claramente isso acontecendo. Gente, Paulo e Silas, eles simplesmente resolveram orar a Deus e cantar louvores a eles naquele momento. Eles estavam com dor, eles estavam com fome, eles estavam com sede, mas o seu coração estava voltado para Deus. O seu coração estava voltado para Deus. E olha, o texto fala uma coisa interessante, que os outros prisioneiros estavam prestando atenção, estavam ouvindo o que eles estavam falando. Gente, uma pessoa na prisão, imagina uma pessoa na prisão. Imagina se você fosse uma pessoa presa, o que você habitualmente ouviria na prisão? Gente reclamando o dia inteiro, gritando, desespero, xingando o dia todo, revolta. É isso que você ouviria numa prisão. Esse era o som natural de uma prisão. Mas eles estavam fazendo uma coisa fora do comum, fora do normal. Os presos ali, eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu ninguém cantar na cadeia do jeito que eles estavam. Uma coisa é você cantar na prisão, bonzinho, assim inteiro, chegou lá, acabei de ser lançado na prisão, beleza. Outra coisa é você cantar na prisão depois de ter recebido muitos açoites. Muitos açoites, a gente não tem noção do que é essa tensão psicológica, do que é essa questão do açoite nesse contexto. Porque, infelizmente, felizmente, porque por Jesus eles fizeram isso, né, era muito comum esse tipo de castigo. Né? Vide o filme de Jesus, quem não lembra, né, quando Jesus ali antes da crucificação foi açoitado, aquelas cenas difíceis de ver, difíceis de enxergar, quando a gente assiste esse filme. E com Paulo, quando a gente vê aquela imagem, eu imagino que seja algo semelhante. Quando a gente às vezes cai
dá uma topada assim na quina, né? Já dói o dedinho, né? Já fica aquele dedo doendo 3 dias, aquele negocinho desse tamanho. Às vezes você está saindo da igreja, tal, dá com a cara no vidro da igreja. Quantos vídeos a gente vê aí, gente? O pessoal que dá com a cara fica com a dor de cabeça o dia todo, que bateu com a cara no vidro. Gente, você imagina imagina a dor que é você passar por essa sequência de açoites. Você saber que você vai apanhar e não poder se defender. E não tem ninguém que te defenda. Você imagina a dor disso. E aí os presos que estavam lá estavam vendo os caras novos chegando. Esse pessoal deve ser a mesma coisa que a gente está sempre acostumado a ver. Aí vai ficar aí, resmungando a noite toda, vai ficar chorando, balá, lelé. Mas não foi isso que aconteceu. Eles fizeram algo incomum ali. Eles fizeram algo diferente. Eles começaram a louvar ali e tudo isso era novidade para quem estava ouvindo ali. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Tem muita gente te observando durante a situação que você está passando. E, por causa disso, a gente tem que triplicar a nossa vigilância. Porque, muitas das vezes, a nossa reação ou vai trazer bênção para quem está vendo a gente, ou vai trazer maldição para quem está nos observando. Então, a gente tem que ficar muito atento como a gente reage, até no momento do sofrimento a gente tem que raciocinar. Eu sei que é difícil, na hora da dor a gente não consegue raciocinar com nada. A gente não consegue pensar, porque é muito fácil cantar aqui na igreja, cantar numa quinta-feira, cantar num domingo à noite. Eu quero ver você cantar na hora da sua luta, na hora da sua adversidade. E eu não consigo deixar de pensar em louvor na adversidade quando eu lembro de Maria Helena no CTI. E eu realmente, é muito difícil. Nos primeiros 15 dias, eu mal conseguia falar, eu não estava tomando pé da situação. Era muito nervosismo, tristeza, preocupação, ansiedade, era tanta coisa. E mais o emocional da mulher que acabou de ter filho, os hormônios tudo alterado. Meu Deus do céu, gente, é uma loucura. E aí eu estava naquele momento sem chão ali, naquele momento inicial, sem chão. Ainda digerindo a adversidade, né? Ainda tentando entender como é que vai ser a situação daqui para frente. E eu lembro que, a uns 3 metros da incubadora da Maria Helena, tinha um servo de Deus. E eu lembro tanto dele. Gente, como isso me marcou. Como isso me marcou. Eu lembro que nesses dias iniciais eu não conseguia cantar, não queria falar, eu só chorava. Eu lembro que em cima da incubadora, assim, era só lágrima, era aquela sopa de tudo que, meu Deus do céu, eu ficava ali o dia todo. E eu lembro tanto desse irmão, a 3 metros da incubadora, ele estava com a filho, acho que era um menino. Ele estava com um menino. E ele louvava a Deus, gente, ele cantava. Olha, você está no CTI? O que você espera das mães que estão no CTI? Você espera a mãe chorando, desesperada, nervosa, preocupada. Você está ali no CTI, você está vendo um monte de neném grave, neném fazendo parada cardíaca, neném indo operar, neném voltando de operar, neném sendo entubado. É uma situação que o seu coração fica apertado. Você sofre pelo seu filho e pelo filho dos outros. É o sofrimento de 30 crianças que tem ali dentro, que você carrega. Que você sofre com o filho do lado também. Se o outro operou, você sai para chorar também, você está nervosa que o outro operou, gente. Aí voltou, você está nervosa também que você voltou. É uma preocupação ali. E ali, o que você espera? De pessoas preocupadas, pessoas nervosas, pessoas ansiosas, as mães ali, né, preocupadas com seus filhos, com diagnósticos difíceis. Alguns mais difíceis, outros menos difíceis. E aí esse irmão, ele estava fazendo uma coisa igual Paulo, fora do comum. Está fazendo uma coisa que eu tenho certeza que é difícil ver no CTI. Uma pessoa com filho no CTI, ele estava lá louvando a Deus. E eu lembro como eu olhava para ele, aquilo vinha na minha direção, vinha como um alento na minha vida, vinha como uma renovação de fé. Como isso foi quebrando as cadeias da minha preocupação, da minha ansiedade. Foi quebrando as cadeias, aquele louvor na minha vida.
E os dias foram passando, os irmãos foram orando, o relógio de oração daqui da igreja bombando a todo vapor, tantas igrejas orando. Isso foi enchendo o nosso coração de fé e de esperança. Então, o que você está fazendo na hora do sofrimento faz muita diferença para quem está do seu lado. Mudou a minha vida, minha semana começou a melhorar. Eu já saía dali mais tranquila, mais calma. Parecia que eu estava sendo abraçada com aquele louvor. Aquelas palavras daquele louvor estavam renovando a fé no meu coração. E ele estava como sendo Paulo ali naquele lugar. Ele estava plantando esperança no coração daquele monte de mãe, de monte de pai que estava ali. Então, na hora da adversidade, ele estava ali louvando a Deus. Ele aprendeu essa lição. Ele aprendeu essa lição, esse irmão. E aí depois eu fui conseguindo aprender essa lição também. Depois de um dia eu comecei a cantar, a louvar ali para Maria Helena, a cantar, a estar trazendo versículos. Eu todo dia estava lendo um versículo para ela, todo dia eu estava lendo um capítulo, e eu comecei a ser renovada. E vocês não têm noção o quanto que você faz na hora do sofrimento influencia a vida do seu irmão. E é por isso que nós precisamos estar atentos a essa noite. Que em vez da gente se desesperar junto com a maioria, a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que está no controle de tudo. E eu louvo a Deus porque sempre tem alguém do nosso lado que está dando a mão para a gente, que está louvando e que está orando. Isso é maravilhoso. Sempre tem alguém do nosso lado que aprendeu essa lição, às vezes, primeiro que a gente. E eu louvei a Deus pela vida daquele irmão. E as coisas foram melhorando, ele estava ali cantando, e aquela música foi trazendo fé, foi trazendo alento. Eu imagino o que aquela canção de Paulo estava trazendo no coração daquelas pessoas ali naquele lugar. Estava trazendo um alento, estava trazendo fé. Estavam libertando de coisas interiores, muitas das vezes. E aí a gente precisa, no momento da dificuldade, transmitir palavras de esperança para os que estão na cadeia do pecado. Nós precisamos continuar trazendo palavras de esperança, porque Deus um dia nos deu uma esperança. Essa esperança está dentro de nós. Dentro de nós. Porque o Senhor colocou ela dentro do nosso coração. E através do Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos plantar essa esperança no coração de outras pessoas. Filipenses 4,13 fala isso. Que eu posso todas as coisas. O contexto desse versículo, eu posso todas as coisas na hora da adversidade mesmo, gente. É na hora que o calo aperta, que a situação fica difícil. Eu posso, eu consigo. Eu consigo por mim mesmo? Não, jamais. Por nós mesmos nós não conseguimos. Nós conseguimos pela graça de Deus. E dando continuidade, a Bíblia diz aqui que de repente houve um violento terremoto, de maneira que os alicerces da prisão foram sacudidas. E é bem verdade que naquela região, às vezes, aconteciam terremotos. Mas uma coisa é acontecer um terremoto e abalar a estrutura da prisão e todas as algemas de todos os presos se abrirem. Não é um terremoto comum, não é verdade? O que o terremoto normalmente faz? Derruba, né? Tinha que matar todo mundo ali, né? Caiu a cadeia, caiu a prisão, caiu em cima de todo mundo, tinha que matar todo mundo. Mas ele abalou a estrutura e abriu as cadeias de todos os presos. O que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus muitas das vezes usa coisas naturais, que um terremoto naquela região não era uma coisa fora do normal. Fora do normal eram abrir as cadeias de todos os presos ali. Então Deus usa coisas naturais para fazer coisas inexplicáveis. Todo mundo ficou sem entender. Como é que acontece uma coisa dessa aqui? Todos os presos foram livres, foram soltos, porque as suas cadeias se abriram. Aconteceu alguma coisa inexplicável. E a gente não entende. Poxa, se Deus queria libertar Paulo, simples, gente. Lá em Atos 12, 7, em Atos 5, 19, o anjo foi lá, tranquilão, abriu a porta, poxa, saiu, tranquilo, Pedro, numa passagem, e aí foi livre, sem estardalhaço, sem nada, no silêncio da calada da noite, ninguém ficou sabendo de nada. Não podia ter acontecido isso?
Mas por que aconteceu um terremoto? Aí você fica pensando, né? A gente está no... Aí você imagina Paulo lá dentro da prisão, chacoalhando. E aí, às vezes, o que a gente pode pensar? Caramba, eu vou morrer agora. Mas não, na hora que você acha que você ia morrer, na verdade é a hora que 15 pessoas vão se converter. Porque aquele terremoto não era para só abalar as estruturas das prisões, era para abalar a estrutura do carcereiro, coração duro. Era para abalar a estrutura dos outros prisioneiros ali, com coração duro. O que você acha que ia te matar, vai ser usado para a salvação de muita gente ainda. Então você olha e está numa situação sem entender, meu Deus, eu estou aqui preso, eu estou aqui no meio do terremoto, como é que pode uma coisa dessa? Calma, calma. Deus está usando todas as coisas para um propósito maior. Deus está usando todas as coisas para um propósito maior. Eu tenho certeza que esses presos falaram, meu Deus do céu, esse pessoal está cantando aqui, o pessoal está orando. Caraca, deu um tempinho. Começou um terremoto, está todo mundo livre, meu irmão? Que Deus é? Calma aí, tem negócio... Esse pessoal aqui tem um negócio diferente aqui com esse povo. Eu que era incrédulo aqui até agora, já mudei de ideia. Esse Deus é poderoso mesmo. Porque terremoto tem aqui de vez em quando, mas terremoto não abala a prisão igual abalou hoje. Terremoto não libera os cativos como liberou hoje. Como é que pode uma coisa dessa estar acontecendo? Então, muitas das vezes, acontecem terremotos na minha vida e na sua vida. Gente, ele já estava preso. Você achou, gente, eu já estou preso. Eu já estou aqui açoitado. Nada pode ser pior. Sim, meu irmão, desculpa. Sim, o que está pior, pode, o que está ruim pode piorar. Aí você fala, gente, só falta um terremoto, prontamente. Um terremoto aí na prisão, aonde você está. Gente, eu quero dizer para você, você pode estar pensando aí na sua casa, não falta mais nada acontecer na minha vida. Mas vai lá e acontece mais uma coisa que você acha que era para te matar, mas não vai te matar. Aquilo é para a salvação que de todo mundo ao seu redor. Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai fazer algo extraordinário com isso. Você agora não está vendo, porque você não sabe como faz para ganhar o coração dele. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence. Deus sabe se tem um coração que é mais duro, um coração que é mais frágil. Cada um, tem uns que vêm pelo amor, né? A gente não fala assim. Outros precisam vir pela dor. Cada um vem de um jeito. Então, Deus sabe usar todas as estratégias para ganhar quem Deus quer que seja salvo. A pessoa que é mais dura, qual é a estratégia? Tem que ser um negócio mais enérgico, né? Tem que ser um negócio mais, né? Não adianta acontecer o que aconteceu em Atos 12 e Atos 5, que o anjo foi lá, na calada da noite, abriu, e ele foi lá, saiu, foi livre. Não. Não adianta acontecer isso. Porque aquele terremoto estava ali para trazer salvação para aqueles corações ali, ó, que estavam duros. E muitas das vezes Deus vai usar isso. Vai usar essas situações para trazer libertação para essas pessoas. E olha só o que aconteceu. Quando você lê no versículo 30, gente, o carcereiro, depois de ter percebido que o terremoto aconteceu, os prisioneiros estavam todos soltos, ele falou o quê? Já era para mim. Vou me matar primeiro antes que o governo me mate, porque olha o que aconteceu aqui. Olha o prejuízo que eu dei. Me mandaram deixar Paulo e Silas na prisão lá inferior. Não vai escapar esses caras, hein? Pelo amor de Deus. Prende esses caras lá no tronco, bota eles lá embaixo, não vão escapar. Ele abre o olho, está todo mundo sem algema. Mas está todo mundo parado no mesmo lugar. É só Deus que faz isso, gente. Você já viu algum preso que quando está fora da prisão está parado no mesmo lugar? Ainda está pagando a pena? Você já viu isso? Quando o preso tem uma oportunidade, ele faz o quê? Vai embora. Um buraquinho desse tamanho, ele dá um jeito de passar ali dentro. Ele vai embora. Mas todos estavam ali estarrecidos com o que havia acontecido. E eles estavam tão estarrecidos que o carcereiro falou aqui, no versículo 30, diz exatamente o que ele precisava acontecer para que o coração dele fosse amolecido. Quando ele viu o terremoto, a primeira coisa que ele falou, olha só, ele olhou para os homens e falou,
O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Gente, olha só. Paulo abriu a Bíblia para ele nessa noite. Paulo pregou nessa noite através de um sermão tradicional para esse homem. Durante esse terremoto passou um monte de coisa na cabeça desse cara. Passou um monte de coisa. E no final das contas ele só percebeu que ele precisava ajeitar a vida dele. E percebeu que esse Deus era poderoso. E que ele precisava se render a esse Deus. E muitas vezes o terremoto na sua vida que você acha que é para a sua morte, é para a salvação. Ele falou, o que eu faço para ser salvo? Paulo só estava cantando e simplesmente o outro estava se convertendo do lado dele. Ele só estava orando na hora do sofrimento e o outro estava se convertendo do lado dele. Quantas vezes a sua atitude lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu meio, lá onde você está, vai fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus, queiram esse Jesus. Ele queria esse Jesus. Como é que eu faço para ser salvo? Prontamente no versículo 31, creia no Senhor Jesus. E a salvação, gente, não alcançou só o carcereiro, mas toda a sua casa. Olha só o que aconteceu. Ele teve uma conversão genuína, esse homem. Esse homem teve uma conversão genuína. Ele, que de uma hora para outra, ele era um cara bruto, carcereiro, que tratou ele com crueldade. De uma hora para outra, a gente vê no versículo 32, mais à frente, o que a gente vê? Ele cuidando da ferida. Sabe o que o carcereiro fez com Paulo e Silas? Levou ele para a casa dele. O caos estabelecido, tá? Olha a mudança do coração dele. Levou ele para a casa dele. Cuidou deles. Há horas atrás ele estava no tronco, no pior lugar. A mesma pessoa fez aquilo. E a mesma pessoa, depois do encontro genuíno com Deus, mudou absurdamente, virou hospitaleira e carinhosa. Cuidou dele, cuidou das feridas, deu comida. E Paulo e Silas retornaram para a prisão. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a atitude do carcereiro. E quando Paulo chegou, todo mundo ali da casa do carcereiro aceitou Jesus. Foi uma bênção, uma coisa maravilhosa. Mas houve uma transformação radical. A crueldade do carcereiro foi transformada em hospitalidade, em amor. E em amor. E eu gostaria de já chamar o louvor aqui na frente, já terminando. Paulo e Silas voltaram voluntariamente para a prisão. Eles não tentaram se aproveitar da situação para fugir. Eles não se aproveitaram. No outro dia pela manhã, o que aconteceu? As autoridades falaram para eles, solta esses caras. Não quero nem ver esse pessoal aqui na cidade. Paulo e Silas saíram da prisão, o que eles fizeram? Retornaram para a casa de Lídia, como eu falei no primeiro ponto. Para o quê? Para estimular ela. Fica tranquilo que isso que aconteceu comigo foi para um bem maior. Algo grande Deus está fazendo mesmo que você não esteja entendendo. Deixa eu falar uma coisa, querido. Agora já finalizando essa mensagem, baseada nesse capítulo 16. Eu quero dizer para você que com tudo isso que aconteceu com Paulo, essas pessoas que conheceram a Jesus nessa trajetória que nós estamos vendo do capítulo 16, foram as pessoas que começaram a igreja de Filipos e que foi uma igreja maravilhosa, abençoada. Foram os primeiros membros. Deus estava começando algo maravilhoso ali naquele lugar, através daquelas pessoas. Mas para quebrar aquele coração duro, Paulo precisou ser açoitado e chegar na prisão daquele jeito. Para vencer aquele coração duro, precisou acontecer um terremoto. Muitas das vezes, a gente não entende o que está acontecendo, mas olha, o quebra-cabeça está sendo montado. Creia que Deus vai fazer algo maravilhoso. Talvez essa pessoa que você esteja discipulando hoje vai ser um pastor, grande homem de Deus. Talvez essa pessoa que você esteja discipulando, talvez você esteja discipulando a sua filha.
Esteja lá firme, falando toda semana da palavra de Deus, ali ensinando através da sua vida. Talvez essa mulher seja uma grande missionária de Deus. Você está ali plantando algo, talvez em meio a sofrimento, em meio a problemas, em meio a dor. Mas creia, saiba que o quebra-cabeça está sendo montado, agora você não está conseguindo ver todo o cenário. O cenário final é uma igreja forte, é uma igreja maravilhosa, que começou com aquelas pessoas, mas precisou passar por aquelas situações. Eu quero dizer para você, não perca a sua fé. Não perca a esperança. E nós vamos estar louvando essa noite. E eu gostaria de você, que está no seu coração, aí no coração apertado, está difícil de passar por tantas situações. Você não consegue enxergar o que Deus vai fazer. Eu quero dizer para você, algo grande Deus vai fazer. É só o começo, a gente não está entendendo. Mas Deus vai fazer, Deus vai realizar. Poxa, mas através do meu sofrimento, sim. Às vezes é necessário. Porque Deus, muitas das vezes, vai poupar a nossa vida. Mas não vai poupar o nosso sofrimento. Que você continue perseverando nos caminhos do Senhor. Crendo que o final é um final lindo. É um final maravilhoso. E você vai olhar para trás quando Paulo olhou aquela igreja. Que muitas das vezes aquela igreja depois deu um suporte maravilhoso para Paulo. Tudo começou na casa daquela irmã Lídia. E dali começou com o carcereiro e dali foi. E esse grupo foi crescendo e foi uma igreja que Paulo tinha grande comunhão. Se tornaram grandes amigos, irmãos em Cristo. Então creia que aquilo que você não está enxergando hoje, Deus está vendo por você. Não fica preocupado não. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Amém? Me alcançou, me constrangeu.